Bom, então no último vídeo eu mostrei para vocês, eu expliquei basicamente qual que vai ser a ideia desse mini curso e mostrei como baixar os arquivos que a gente vai utilizar nessas aulas aqui, tá bom? Então, só mostrando para vocês a minha pasta aqui, como que ela vai estar organizada, para vocês entenderem o porquê que eu estou fazendo cada passo, tá? Então eu criei uma pasta aqui em que eu vou colocar todos os arquivos. E dentro dessa pasta, eu criei essa outra pasta aqui, ó, Genfiles. Por que Genfiles? Porque vai ser o tipo de arquivo que a gente vai estar trabalhando primeiro, vai ser um tipo .gen, tá? Que é o que você vai baixar lá no site da LPGen que eu mencionei no último vídeo, tá bom? Só um comentário, no final, todos os arquivos que a gente trabalhar aqui, tudo isso daqui vai estar no GitHub, eu vou liberar para vocês, tá bom? Eu já criei a pasta lá, por enquanto ela tá privada. Só que assim que eu postar a última aula, eu vou deixar ela pública para todo mundo ter acesso, tá bom? Então, dentro dessa pasta Genfiles, eu tenho quatro íons aqui que eu selecionei, 4 arquivos lá do DLPGen que eu selecionei. Primeiro, a gente vai trabalhar com esse C4min aqui, tá bom? Poderia ser qualquer um, eu decidi trabalhar com C4min. Depois, a gente vai aplicar o que a gente aprender aqui lá para as últimas aulas, para fazer de uma vez só o que a gente, essa conversão dos formatos que eu comentei na última aula, para os quatro arquivos de uma vez, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que ter é um arquivo, tá? Que eu dei esse nome aqui, mas vocês podem dar o nome que vocês quiserem. E nesse arquivo, ele vai estar na mesma pasta dessa minha pasta Genfiles. Ou pode estar na mesma pasta dos teus arquivos .gen já direto. Você pode colocar tudo na mesma pasta. Eu vou estar separando aqui, porque eu acho essa forma de organizar melhor. Mas vai mudar só uma coisinha na hora da gente chamar os arquivos lá no Python, tá bom? Então, abrindo aqui aquele meu arquivo, o que a gente vai fazer primeiro? Então, primeiro a gente vai dar um nome, tá? Vai definir uma variável com o nome desse nosso arquivo, tá? Então, eu vou chamar ele de file, tá bom? E aqui, o file, lembrem que o nome do arquivo que eu vou estar trabalhando é esse c4min.gen, tá bom? Eu tenho que colocar ele como uma string, então eu tenho que colocar ele entre aspas. Isso daqui, eu poderia chamar ele dessa forma se ele estivesse na mesma pasta desse meu arquivo em Python. Como ele está dentro de uma outra pasta, e essa outra pasta aqui, ela tem esse nome Genfiles, então como é que eu chamo ele? Eu coloco o nome da pasta, barra e o nome do arquivo. Vamos supor que esse arquivo que eu quero abrir, ele está em alguma outra pasta qualquer no meu sistema operacional aqui, tá? Eu posso simplesmente colocar o caminho inteiro da minha pasta aqui. Então, nesse caso, eles vão estar na mesma pasta, mas se eu quisesse acessar um arquivo de uma outra pasta, bastava eu colocar o caminho dessa pasta aqui e, por fim, o nome do arquivo que eu quero abrir, tá? Então, nesse vídeo, a gente simplesmente vai aprender como ler esse arquivo no Python. A gente não vai fazer nenhuma manipulação nele ainda, tá bom? Então, como que eu vou primeiro abrir esse arquivo? O comando que a gente vai usar para abrir é esse daqui, ó, with open, tá bom? Abre e fecha parênteses. Aí eu vou dar o nome do meu arquivo. Eu já criei essa variável file lá em cima, já para eu poder chamar ele pela minha variável. Porque sempre que eu quiser mudar, eu posso vir aqui e mudar o nome do arquivo aqui em cima, nessa variável, e toda vez que eu chamei essa variável no meu código, já vai mudar automaticamente. Mas eu poderia colocar aqui, se eu quisesse, eu poderia colocar o caminho genfiles barra c4min, etc. Tá bom? Como eu escolhi definir a variável, eu coloco file. O padrão desse open já é o ler, tá bom? O read. Mas, por costume, eu vou colocar
o R aqui ainda de read. Até porque na hora que a gente for escrever o arquivo, um arquivo novo, esse R vai se tornar W, que vem de write, né, de escrever o arquivo. Então, para manter sempre o mesmo padrão, eu vou colocar o R, que é de read, mas o padrão já é esse R, eu não precisaria dele. E aí eu vou abrir ele como alguma coisa, eu preciso dar um nome para ele, tá bom? E eu vou chamar de F, tá bom? Também por padrão, muitas vezes se você for procurar tutoriais na internet, o povo vai abrir como F, tá? Então, with open file as F. E aí 2 pontos, obviamente, e dá um Enter, tá bom? Lembrando que no Python você sempre tem que lembrar de indentar as coisas, então aqui se eu começar a escrever aqui, não vai dar certo, eu preciso começar a escrever aqui. Então o que eu vou fazer? Aqui que eu vou começar a ler meu arquivo. Eu vou chamar o arquivo que eu vou, a variável que eu vou salvar o conteúdo desse arquivo de gen. E agora eu vou, nessa variável, eu vou salvar o que eu vou ler nesse arquivo. Então eu vou fazer f ponto. Se você quisesse dar outro nome aqui, no lugar do F, bastava você trocar o F aqui. Sempre que você colocar um nome aqui, você tem que usar esse nome, ponto, e o que a gente vai ver aqui agora, tá bom? Então a gente tem 3 formas basicamente de ler esse arquivo, cada uma delas com uma característica específica. A primeira que eu vou mostrar para vocês é o read. Então, para você ler esse arquivo inteiro, f.read, tá bom? Agora vamos dar um print nesse gen aqui, para a gente ver como que vai estar a saída desse negócio. Então, olha, a saída dele, se você abrir o arquivo lá no próprio site da LPGen ou na hora que você for salvar, você vai ver que é exatamente isso daqui que você enxerga no arquivo, tá? Então, esse comando read, ele leu o arquivo inteiro, tá bom? Se você for ver qual que é o tipo desse gen, você vai ver que ele é o tipo string, tá bom? Por que isso é importante? Porque quando você abre dessa forma, quando você lê o teu arquivo como read, ele salva todo o teu arquivo como uma string só, tá? É como se fosse uma palavra inteira. Então, cada enter aqui, cada linha que ele pulou, o enter pensando na linha que ele pulou, tá? Cada espaço aqui, tudo isso daqui tá incluído nessa tua variável gen, porque ele leu tudo, absolutamente tudo. Uma outra forma seria você ler linha por linha. Aí ao invés de ser tudo uma string só, você vai ter cada linha como uma string. Então a primeira linha vai ser uma string, a segunda linha vai ser outra string, a terceira linha outra string e assim por diante. E no final isso vai ser uma lista de valores com todas as tuas linhas, tá bom? Então readlines vai fornecer isso para você. Então olha como que fica a saída. Agora fica meio esquisito, né? Porque eu tenho minha primeira linha aqui, a minha segunda linha aqui, a minha terceira linha aqui e assim por diante. Então isso daqui é uma lista. Se eu for ver o tipo disso daqui, ele é do tipo lista, tá? E cada linha da minha lista vai ser uma string, tá bom? E por último, a gente vai ter o readline, tá bom? O readline, ele vai ler apenas uma linha do teu arquivo. Então, nesse caso, ele vai ler a primeira linha. Então, a minha primeira linha é o 25, tá bom? Se você, se a gente voltar aqui no read, a gente vai ver, ó, que a nossa primeira linha é o 25, tá? Só que o que acontece? Uma vez que você leu com esse readline, vamos supor que agora eu li a minha primeira linha e eu quero ler o meu arquivo numa outra variável, tá? Vamos supor que eu vou salvar ele num TMP aqui, de temporário apenas. f.read. E ao invés de eu dar o print no gen, eu vou dar o print no TMP. O que acontece? Se eu for lá em cima agora, ele não está mais salvando aquele 25
que eu estava salvando antes. Se eu comentar essa linha, aqui ele vai estar salvando a minha primeira linha como 25. Só que o que acontece? No momento em que eu salvei esse gen aqui como lendo a minha primeira linha, essa primeira linha já foi lida. Então eu não vou poder ler ela de novo. Então é como se ela saísse do meu arquivo. Nesse meu F eu tenho todas as informações, a informação de todo o meu arquivo contida nele. E quando eu dei o readline, ele leu essa primeira linha e tirou ela do meu F. Então quando eu tentei ler o resto do meu F, ele começou a ler a partir daqui, tá bom? Então se eu executar de novo esse código, ó, aqui ele não está lendo a minha primeira linha, que era o 25. Se eu pegasse e fizesse de novo um f.readline e salvasse num line 2, por exemplo, linha 2, f.readline. Quando eu executar esse código, olha, ele já pulou a primeira e a segunda linha do meu arquivo. E ele está começando a ler a partir da terceira linha, tá? Isso é útil se você, às vezes, precisa da informação daquela linha e depois você não vai mais precisar dela. Então, você salva como readline e pega apenas a informação daquela linha. No caso dessa primeira linha aqui, ó, o gen, vai ser útil para a gente. Esse número 25, ou o primeiro número de cada arquivo, porque cada arquivo vai ter um número diferente. Esse número vai ser útil para a gente apenas uma vez e depois a gente não vai mais precisar dele. Então eu posso muito bem salvar ele como usando o readline, tá bom? E esse negócio de você ler apenas uma vez não é só para o readline, tá? Se eu pegar aqui e fizer o gen aqui, né, chamar ele de f.read, tá? Então ele vai ler o meu arquivo inteiro. Se eu tentar ler de novo esse arquivo, ele não vai ler nada, ó. Então se eu der um print tmp aqui agora, ele não vai ler nada, porque ele já leu o meu arquivo inteiro e salvou nesse gen. Então eu não tenho mais nada para ler. Por isso que quando eu dou um tmp igual a f.read, o tmp fica vazio, porque ele não tem nada para ler ali, entendeu? Então, resumindo essa aula, a gente tem, para a gente abrir o arquivo, a gente vai usar o with open file e o R aqui, que já é o padrão, e a gente vai ter que dar um nome para ele. E para a gente ler esse arquivo, vão ter 3 formas diferentes. O read, que vai salvar tudo como se fosse uma string apenas. O readlines, que vai ler linha por linha do teu arquivo e vai salvar cada linha, todas essas linhas numa lista, contendo cada linha vai ser um dos elementos dessa lista. E o readline, que ele vai pegar apenas a primeira linha do teu arquivo, tá? Se você ler a primeira linha, aí se você der o mesmo comando de novo, ele vai ler a segunda linha. Se você der o comando de novo, ele vai ler a terceira linha. E assim por diante, tá bom? Então na próxima aula, agora que a gente já sabe ler esse arquivo, a gente vai pegar agora o conteúdo desse arquivo e começar a selecionar linhas específicas, colunas específicas, tá bom?